Vamos ler? Vou ler o versículo 5 e 6 do Salmo 126. Diz assim: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos dizer juntos? Eu digo e você repete para ficar todos na minha versão. Vai. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém, glória a Deus. Ó Deus eterno e Pai celestial, nós te pedimos, ó Deus, humildemente, agora com a Tua palavra aberta diante de nós, que o Senhor fale aos nossos corações. Somos dependentes da Tua graça, meu Deus. Que o Senhor venha tocar no coração dos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes e também dos demais que estarão vendo pela internet. Que o Senhor esteja fazendo uma obra poderosa na vida, na família, de cada vida, cada pessoa, em nome de Jesus. Pai celestial, eu peço que o Senhor esteja falando poderosamente e me usando como um mero instrumento, mas que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam amém, Jesus. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: vamos semear? Isso. Glória a Jesus. Vamos semear, né? Vamos semear. Alguém aqui já plantou na sua vida? Uma plantinha que seja? Levante a mão, deixa eu ver. Quem já plantou? Mesmo que seja uma florzinha, né? Alguma coisa, um pé de feijão no copinho de... todo mundo já plantou então, né? Todo mundo ergueu a mão. Você já plantou alguma vez? Quando a gente planta, não é? A semente, ela precisa de duas coisas. Uma delas eu queria ouvir de você, a mais importante para a semente. Que precisa para a semente germinar? Antes da luz. Mais importante que a luz. Mais importante que a terra. A água. Porque se você semeou, tem terra. Ou pelo menos tem o algodão que serve como substrato no lugar da terra. Né? Se nós estamos morando nesse planeta, tem luz também para germinar. Não é um fator limitante. No Brasil, não. Agora, o fator limitante durante a semeadura no Brasil é a água. É a água, sabe? Essas chuvas são abençoadas nessa época, porque é a época de plantio. As pessoas estão plantando, as terras estão prontas e com a semente no chão, e se não chover, morre. Eu me lembro no ano retrasado, eu estava lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Lá é uma região, um celeiro importante no Brasil. Se planta bastante grãos, né? Soja, milho. Também se plantam cereais, como trigo, a cevada. Também se plantam fibras, como algodão. E é uma região importantíssima de produção agrícola. E era mais ou menos essa época. E os agricultores já tinham colocado a semente no chão, que esperava a chuva. Também não dá para esperar muito, porque senão passa o tempo. Então eles tinham plantado no pó. Não é exatamente no pó, porque no Brasil hoje usa-se o plantio direto. Então você tinha a terra coberta por vegetação, que foi dessecada, e aí entrou com o equipamento colocando a semente. Tinha uma certa umidade no solo, porque o solo estava coberto por uma camada grossa de palha. Mas eu lembro que quando eu estive lá, eles estavam muito preocupados, porque já fazia 5 dias que tinham colocado a semente no chão e nada de chuva. Nada de chuva. Quando não chove, irmãos, num período aí no máximo de 8, 10 dias, a semente
vai perdendo a sua fertilidade e ela morre. O embrião está dentro da semente e no solo ele morre. Fora da terra ele não morre, mas na terra ele morre porque tem fungos que atacam. E olha que coisa linda, Deus desenvolveu uma tecnologia, né, divina, só Deus poderia ter feito isso. E acontece o seguinte, quando a planta germina, saiu aquela plantinha pequenininha, é desse tamanhozinho, só tem 2 cotilédones, é muito pequenininho. Mas ela já consegue produzir substâncias que protegem a semente dos fungos do solo. Só que se não sair, daí não tem proteção, daí morre. Então veja, é importante a água durante a semente, durante a semeadura, é muito importante, é vital. Muitos agricultores naquele ano perderam suas lavouras, tiveram que replantar. Né? Perderam toda a semente utilizada, todo o material humano utilizado, né, para trabalhar, todo o recurso de combustível das máquinas, perdeu. E aí teve que entrar tudo de novo, plantar tudo de novo, porque não choveu a tempo, não choveu na hora. E como não choveu, perdeu. A água é essencial. No texto que nós lemos aqui, também tem água presente. Note que no versículo 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas. Aí está a água da nossa semeadura, as lágrimas. Sabe, se você me perguntar, pastor, na Bíblia, o que é a semeadura? Né? Então a gente poderia recorrer ao texto que se encontra em Mateus, no capítulo 13, ou em Lucas, no capítulo 8, ou em Marcos, no capítulo 14. Né? Eu vou ler para você o de Mateus. Mateus, capítulo 13, no versículo 18. Olha só, a base bíblica para nós entendermos o significado da semeadura. Mateus 13, versículo 18. Ó. Você encontrou? Mateus 13, verso 18. Vou ler para os irmãos. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Olha só, Jesus contou uma parábola que se chamava parábola do semeador. E agora ele explica o seu significado. Vamos ler. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Não é? Então veja, irmãos, Jesus contou uma parábola, falou que um semeador saiu a semear, e que uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso, outra parte no meio de espinhos, e finalmente uma quarta parte caiu em terra boa, fértil. E você já entendeu o que significa cada um dos resultados, mas eu quero falar para você aqui, a palavra, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Não há outra mensagem que eu possa trazer para você ou para qualquer pessoa senão a palavra de Deus, não é? Não há outra mensagem. A mensagem é a palavra, ela é a semente, a boa semente, não é? E a terra são os corações humanos, são as pessoas que ouvem. Você viu Jesus falando que tem um que ouve a palavra, mas que ele está envolvido com muitas coisas dessa vida, então ele sufoca a palavra. Não é? Então o coração humano, ou as pessoas, a mente humana que ouve,
essa mente é a terra. Ela pode ser boa, fértil, ou ela pode ser dura, pedregosa, ou ela pode ser rasa, né? Então, a parábola do semeador diz bem claro para nós que a semente é a palavra. E o semeador é o que prega a palavra. Não só o pastor, mas todos nós, no dia a dia nosso. Quando saímos para semear, quando saímos para trabalhar, quando estamos em nossas casas, com a nossa família, onde estivermos. Quando falamos do amor de Cristo, anunciamos a palavra, estamos semeando. Não é? Só que da mesma forma como a semente verdadeira, a semente que a gente planta e dá uma planta, precisa de água, porque a terra já tem, é o coração humano que ouviu, não é? Mas precisa da água. Essa água é essencial. E essa água vem dos pregadores. Nós é que devemos regar a semente. E o texto diz que nós devemos regá-la com lágrimas. Sabe, irmãos? Regar a semente com lágrimas. O que significa isso, pastor? Eu queria falar para os irmãos nesta noite o que o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu queria mostrar para vocês 6 tipos diferentes de lágrimas que nós derramamos costumeiramente. Só precisamos ver se estamos derramando diante do Senhor. Se estivermos, estaremos regando a semente que a gente semeia. 6 tipos de lágrimas, né? 6 tipos de lágrimas. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 4, no sermão que Jesus pregou aos que o seguiram, Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que derramam lágrimas, porque eles serão consolados, não é? As nossas lágrimas têm uma importância muito grande diante de Deus, sabe? E eu queria dizer isso para você. As nossas lágrimas, não é? Elas têm uma razão. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou com algumas capacidades. Uma delas é a emoção. O que comanda as nossas emoções é a nossa mente. Na Bíblia, a nossa mente é chamada do nosso coração, né? Também é chamado o nosso coração de a nossa alma. É a mesma área que comanda as nossas emoções, não é? A nossa alma, a nossa mente ou o nosso coração, como você preferir chamar, não são adequados para comandar a nossa vida, nem para tomar decisões importantes. Não são. A nossa alma não serve muito para tomar decisão importante. Ela normalmente erra, tanto que Davi, ao escrever a respeito da nossa alma, disse: enganoso é o coração do homem. Não é? Então não dá para a gente confiar nas nossas emoções para tomar decisões. Para tomar decisões, eu busco em Deus. Eu peço a sabedoria divina para que através do Espírito Santo, o meu espírito tenha condições de tomar a decisão. A minha alma não serve para tomar as decisões. Mas a minha alma não foi feita para tomar decisões. Minha alma foi feita para adorar a Deus. A sua também. As nossas emoções existem para adorar e servir ao Rei dos Reis. Por isso que quando a gente fica feliz, a gente abre um sorrisão, não é? Quando a gente está preocupado, quando a gente fica triste, a gente chora. Quando a gente está assim intensamente vibrante, a gente bate palma, a gente pula. O que são essas coisas? São reações do nosso corpo a uma ordem da nossa alma ou da nossa mente, não é? A nossa mente, quando a gente está aqui cantando e louvando ao Senhor, alguns choram. Por quê? A nossa alma está sendo sensibilizada pela presença de Deus, e o nosso espírito que está sendo sensibilizado primeiro, né? E está sensibilizando nossa alma, que nos dá uma ordem: chore. Outros não choram, depende, cada um é de um jeito. Outros não choram, outros pulam, outros batem palma, outros gritam glória a Jesus, né? Enfim, cada um tem uma maneira de manifestar sua emoção. E nós não devemos conter isso. Deus quer que nós manifestemos. Ele criou isso para a gente, Ele que nos deu. Não é? O Senhor não quer que as nossas atividades diante dEle sejam
sejam mecânicas, como se a gente fosse um robozinho. Biribiri. Não, Deus não quer isso. Senhor, eu te amo, amém. Não é isso. Deus quer a nossa sensibilidade. Ele mede o nosso amor através disso. Não é? A gente também faz isso. A gente também faz isso, imagine. A esposa está lá toda feliz porque é o dia do aniversário do casamento. E daí o marido chega. Ah, tá aqui, ó, comprei um presente para você. Vê se você gosta. Agora, se ele fizer assim, meu amor, faz até uma surpresa. Aí quando descobre, fala, meu amor, eu comprei um presente para você. Você é muito linda, muito especial para mim, eu te amo. Eis aqui o presente. A esposa se derrete, fica toda feliz, abraça e tudo. Não é? Foi Deus que nos capacitou para isso. E Ele quer que a gente use essa capacidade com Ele também. Na verdade, prioritariamente com Ele. Nossa adoração tem que ser uma adoração, irmãos, sensível, verdadeira, né, intensa, mas que tem uma reação aqui no corpo. Né? Tem uma reação mesmo no nosso corpo. E uma dessas reações são as nossas lágrimas. Uma dessas reações são as nossas lágrimas. As lágrimas são uma reação jamais intensa, realmente, do desejo da alma de alguma coisa. Quando a nossa alma está com medo, ela faz uma reação e às vezes esse medo é tão intenso que a gente chora. A Bíblia fala que durante a grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, o terror vai ser tão intenso que homens, não mulheres, agora eu não estou falando da raça humana, estou falando de homens, só do sexo masculino. A Bíblia diz que homens desmaiarão, sabe? Já pensou? Homens desmaiarão de medo. Tal vai ser o terror, é intenso. A grande tribulação vai ser algo terrível mesmo. Então, nós precisamos entender o que significa essas lágrimas. E precisamos deixar elas fluírem mais. Né? Deixar elas fluírem mais. Através das nossas lágrimas a gente rega a semente. A semente é a palavra, o semeador é a pessoa, a terra é a outra pessoa que ouve e as lágrimas são a água que rega. As lágrimas são a água que abençoa. A água tão essencial. Então, sem lágrimas, a semente morre. Tem que semear com lágrimas. Vamos lá. Diferentes tipos de lágrimas que nós devemos derramar diante do Senhor. Também isso é outra coisa importante. Muitas vezes, a gente corre o risco de derramar lágrimas no lugar errado. Não sobre a semente. É como se a gente pegasse um regador e saísse regando aqui esse piso. Deixa eu regar aqui para ver se nasce alguma sementinha nesse piso. Não vai nascer. É impossível nascer. Porque esse piso é impermeável. Não vai atingir o solo. Ainda que exista uma sementinha enterrada aqui embaixo, não vai germinar. Não é? Então, onde eu devo derramar minhas lágrimas? Diante do Senhor. Diante de Deus. O texto de Mateus 5:4 que fala bem-aventurados ou felizes os que choram, se refere aos que choram na presença do Senhor. Não é? Não estou dizendo que a gente não chora diante das outras pessoas, em outros lugares. Chore, pode, e chora mesmo. Mas torne esse choro diante do Senhor, onde você estiver. Chore diante do Senhor, quer dizer, considere isso. É diante do Senhor que eu vou chorar. Diante do meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador. Primeiro tipo de lágrima que a gente derrama. Lágrimas de tristeza ou de sofrimento. Vamos ver um exemplo? Abra, por favor, em 2 Reis, capítulo 2, versículos 3 a 5. 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis 20, versículo 2, 3 e 5. 2 Reis. Lágrimas de tristeza ou de sofrimento, né?
Vocês já viram que existe choro que não sai lágrima? Não é? Tem choro que não sai lágrima. Não é desse que nós estamos falando. Lágrimas de tristeza. 2 Reis 20. Posso ler? Vamos ler. Olha só, o versículo 2 primeiro. Ezequias, vou ler desde o 1 para você entender. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Já pensou isso? Você viu? Era o rei Ezequias, um rei temente a Deus, obediente ao Senhor. Ele ficou doente. Talvez ele mandou chama o profeta para vir orar por mim. Não é? E o profeta era o profeta Isaías, do livro de Isaías que você conhece, que recebeu várias profecias sobre Jesus. Era um homem cheio do poder de Deus. Ele viu a glória de Deus no templo, o profeta Isaías. Então Ezequiel, chama o pastor para orar por mim, quer dizer, chama o profeta Isaías. O profeta Isaías foi lá e chegou para o rei, não com maldade, não com ira, não querendo o mal do rei, mas ele falou o que Deus mandou dizer. E ele disse: rei, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Foi a palavra. Essa palavra não veio do profeta Isaías. Isaías falou, mas quem deu essa palavra foi Deus. E aí veja só no versículo 2 agora. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então aqui está, lágrimas de tristeza. E não é para menos, não é, irmãos? Imagine a situação do rei Ezequias. Ele ficou triste. Ele virou o rosto para a parede, diz, e começou a chorar. E orou ao Senhor. E ele chorou. Havia uma tristeza grande. O texto diz que ele chorou amargamente. Aquele choro era de tristeza, havia um sofrimento. Mas ele chorava diante do Senhor. Aquelas lágrimas que talvez molharam a manga do seu manto, ou molharam a parede onde ele encostou a cabeça. Aquelas lágrimas não ficaram só ali, mas elas subiram até Deus. Veja só no versículo 5, o que está escrito. Versículo 5, vou ler. Assim que eu enxergar, aqui. Volte e diga a Ezequias, olha só, depois que ele chorou, aí Deus falou com Isaías, com o profeta. Vou ler desde o 4, né? Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Olha só, irmãos, eu quero que você pare um pouquinho para entender isso. O profeta virou o rosto para a parede e chorou, o profeta não, o rei, e chorou e disse: ai Senhor, eu tenho sido fiel, me cura. Na verdade a gente não vê ele pedindo me cura, ele só falou: Senhor, eu tenho feito o que tu aprovas, eis-me aqui, Senhor. Ele chorou, ele ficou triste, ele sofreu com aquilo. E antes mesmo do profeta ir embora da casa, Deus já falou com o profeta: profeta, volte lá e fale para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Podia ter ficado só aí a oração, mas Deus diz assim: e vi as suas lágrimas. Eu fico pensando, por que Deus mencionou as lágrimas? Por que Deus não disse: eu ouvi a sua oração? Era o mais importante, era o que o rei esperava. Porque Deus menciona que viu as lágrimas? Irmãos, porque elas têm importância. Elas têm importância, elas estavam demonstrando a dor do rei. Eles estavam demonstrando que ele se emocionou diante daquela situação, se entristeceu. Estavam demonstrando que ele confiava em Deus, que ele esperava algo do Senhor ali. Estavam demonstrando que a sua oração não era um conjunto de palavras ensaiadas, mas ele estava de fato servindo ao Senhor. E o Senhor dá valor para isso. Tanto que Deus disse: eu vi suas lágrimas. Sabe, queridos irmãos, tem um irmão, esses dias falou comigo. Ele disse: pastor,
Teve um dia dessa semana que bateu um aperto no meu peito, no meu coração, né? E eu não conseguia nem orar, eu só comecei a chorar e chorar, ele me disse. Ele disse, olha pastor, eu não conseguia orar, eu tentava, mas as palavras não vinham na minha boca, eu chorava. E eu disse para ele, glória a Deus, você orou. Só que como diz o pastor, dizia, né? Já morreu, já está com Jesus, já dormiu no Senhor. Como dizia o pastor Spurgeon disse que as nossas lágrimas são a nossa oração líquida, né? Então quando a gente tem hora que as palavras não vêm mesmo, que, sabe, a nossa alma está apertada, a nossa vida está numa situação ali, a gente se vê cercado, e a gente chora. Jesus coleta suas lágrimas, irmãos. Deus coleta suas lágrimas. O Senhor está vendo suas lágrimas. Eu não sei o que isso provoca em você, mas quando eu leio isso, provoca em mim, assim, grande temor e ao mesmo tempo um grande constrangimento, porque eu fico pensando, quem sou eu para o próprio Deus se importar com o meu choro? Mas Ele se importa. Aliás, Ele deseja que quando estamos passando por dificuldades, quando estamos alegres, ou quando estamos evangelizando alguém, ou quando estamos passando por uma luta, Ele deseja que a gente esteja na presença dEle de uma maneira tão intensa, que a gente chegue a derramar lágrimas. Sabe? Não é que Ele quer que você chore, mas Ele quer que você esteja na presença dEle de uma maneira intensa, e as lágrimas são o testemunho dessa intensidade. Não é? São o testemunho dessa intensidade. Eu não estou dizendo, eu não quero pregar aqui, irmãos, uma obrigação agora, que quando você orar, você fala, pastor, eu não chorei, e agora? Será que eu não estou convertido? Não, não é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Cada um de nós é diferente, temos sensibilidade diferente, temos a glândula lacrimal, que produz mais ou menos lágrimas. Mas todos nós, naquele momento intenso, não suportamos. Eu vou falar para os irmãos, eu não sou uma pessoa que chora a qualquer momento, não. Não sou mesmo. Mas tem momentos que o Espírito Santo toca no nosso coração. Eu já vivi alguns momentos que é muito bom, viu? Que eu fico tentando segurar, não tem jeito. As lágrimas escorrem. Sabe, é aquele momento mais intenso. Deus quer que nós tenhamos esses momentos na presença dEle, mesmo que seja num momento de tristeza. Se eu estou passando por uma tristeza, ora, por que não me derramar diante do meu Deus? Se eu estou passando por um momento de sofrimento, um momento que eu estou ali sem saber o que fazer, vou derramar minhas lágrimas, como fez o rei Ezequias. Alguém diria, pastor, por que ele ficou doente? Ora, ele ficou doente porque ele é ser humano, igual eu e você. Sabe, alguém às vezes diz assim, pastor não pode ficar doente, porque se pastor ficar doente, não, pastor fica doente. Fica, claro que fica, nós somos humanos, igual vocês, igual todos, nós somos igual. Nós dependemos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele sim não fica, mas nós ficamos. E se ficamos, vamos chorar na presença do Senhor. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, que embora a gente fique doente como qualquer pessoa nesse mundo e passe lutas como qualquer pessoa nesse mundo, nós temos um recurso que infelizmente muitas pessoas não têm. Poderiam ter, por isso que eu disse infelizmente. Está disponível para todo mundo, mas nem todos têm esse recurso. Que recurso é esse, pastor? É a parede do rei Ezequias. É o ombro de Jesus, é o colo de Jesus. O texto diz que João, dentre todos os apóstolos, ele era o único. Ele ficava ali coladinho com Jesus. Todo mundo estava lá sentado na roda, o João vinha e sentava do lado. Não é? Aí debruçava. A Bíblia diz que ele debruçava a cabeça no ombro de Jesus. Por que isso? Ele queria estar perto, ele ama. É intensidade. Assim nós devemos fazer. Sabe? Então mesmo no momento de tristeza, saiba que o Senhor está lá. Basta você se derramar na presença dEle. Pastor, mas é que sempre que eu chorar na presença de Deus, eu vou sair, o meu problema vai ser resolvido? Sempre? Não, nem sempre. Sempre você vai sair
sempre você vai sair vitorioso, mas não necessariamente o problema pelo qual motivou você a chorar vai ser resolvido. Nem sempre. Nem sempre. Porque Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor, nós não sabemos. Mas se você chorar na presença do Senhor, você vai voltar carregando seus feixes, ou você vai voltar vitorioso, como diz o Salmo 126 que a gente leu. Você viu? O texto diz bem claramente, ó, aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria vai colher. Então, se você está triste por um problema, semeie com lágrima e com canto de alegria você vai colher. No Salmo 119, no versículo 28, tem uma palavra aqui linda, que eu quero falar sobre isso para você, ó. 119, 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. No texto da Bíblia Revista e Corrigida, diz: a minha alma se derrama. Então, há momentos de tristeza que nós enfrentamos. E o que fazer nesses momentos? Ir aos pés de Jesus e chorar. Chorar para Ele. Às vezes a gente vai chorar lá para o colega do trabalho, vai chorar para o familiar, né? Mas eu recomendo para você, vá chorar para Jesus. Igual os nossos filhos. Os nossos filhos não choram para estranhos, vocês já viram? Eles engolem o choro mesmo, né? Engole o choro. O Mateus, ele quando era pequenininho, se caía ou se acontecia alguma coisa e vinha um estranho pegar ele, até tremia, mas não chorava. E falou: não está doendo, não foi nada. Mas se fosse para mim ou para a Ju, chorava, que era uma maravilha, né? Faça o mesmo, chore para o Senhor, chore para o Pai Celestial, mesmo que seja no momento de tristeza. Ainda mais um salmo, Salmo 6, versículo 6. Salmo 6, versículo 6. O choro na tristeza. Veja só, o que Davi, esse é Davi, Salmo 6. Foi escrito por Davi, o servo do Senhor. Versículo 6. 6. É até bom de gravar esse versículo, né? Salmo 6. Vou ler. Olha o que Davi dizia: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Olha só que impressionante, né? A intensidade de Davi. Irmãos, nesse período aqui, Davi era um adorador. Davi era um servo do Senhor. Foi escolhido por Deus. Mas ele, por ser escolhido por Deus, passou a ser perseguido por Saul. E Davi passou momentos difíceis. Ele ficou um tempo no palácio de Saul, no palácio do rei, para ser educado, para servir ao rei. Ele tocava a sua harpa para expulsar os demônios que afligiam a vida do rei. E realmente os demônios eram expulsos quando Davi tocava a sua harpa. Daí Saul começou a ficar com ciúmes de Davi e começou a persegui-lo. Aqueles demônios usavam Saul para perseguir Davi. Diz o texto que Saul algumas vezes atirou lanças contra Davi. Davi desviou, mas nunca fez nada contra Saul. Mas diz que à noite, quando ele ia dormir, ele chorava. Ele chorava. Davi ficou longe dos seus pais. Davi habitou no palácio, foi perseguido pelo rei Saul, foi odiado. Depois Davi teve que fugir do país, a família inteira dele teve que fugir, perderam suas terras. E olha Davi aqui dizendo: Senhor, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. A gente vê lágrimas presentes no servo Davi. E o que isso serve para nós, pastor? Que essas lágrimas servem para quê? Para nós sabermos que mesmo diante de lutas ou circunstâncias difíceis, nós temos um consolador para recorrermos. E podemos chorar, essas lágrimas não serão perdidas, de maneira alguma. Como disse o Senhor a Ezequias, Ele dirá a você: eu ouvi sua oração e eu vi suas lágrimas. Eu vi suas lágrimas. Aliás, filhos, permita-me lhe dizer uma coisa importante, crianças, jovens, até mesmo adultos filhos.
Não causem sofrimento aos seus pais. Não gerem lágrimas nos olhos dos vossos pais por vossa desobediência. Porque essas lágrimas chegarão a Deus. Sabe, filhos, cuidado, amem seus pais, respeitem seus pais. Porque se nós causamos choro nos olhos dos nossos pais, essas lágrimas chegam até Deus. Se eu sou a causa da tristeza do meu pai, Deus está vendo isso. Sabe, é muito sério, muito sério. Deus vê as nossas lágrimas, lágrimas de tristeza. Então, se você um dia passar por uma situação difícil, de sofrimento, de tristeza, recorra a Cristo, ore, chore diante da presença dEle, derrame suas lágrimas. E essas lágrimas se transformarão em uma bênção que vai resultar na alegria da colheita, que vai trazer para o seu coração a alegria da colheita. A tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Não é? O sofrimento pode durar uma noite, mas pela manhã vem a vitória. Então busque o Senhor. Eu não estou dizendo, eu estou citando esses textos, não quero dizer para você que vai ser uma única noite, mas que é passageiro, que a tristeza, o sofrimento são passageiros diante do Senhor. O deserto é passageiro. A vitória vai irromper diante de você, não é? Depende de você estar chorando na presença do nosso Deus. Não chore em outro lugar, chore na presença do nosso Deus. Segundo tipo de lágrimas. Lágrimas de alegria. Pastor, porque o senhor já está falando logo em segundo lugar de alegria, deixa-se para o último lugar. É para estar em oposição aqui ao momento de tristeza. Quer dizer, no momento de alegria, Deus também espera encontrar-se com você intensamente, ao ponto de você derramar lágrimas. Naquele momento que uma vitória grandiosa aconteceu, naquele momento que uma resposta à oração aconteceu, Deus espera você. O mesmo rei Ezequias, que nós falamos que foi curado no momento de tristeza, chorou diante do Senhor e foi milagrosamente atendido por Deus. O mesmo rei Ezequias, momentos depois, recebeu uma visita ilustre de um grande império daquela época, o Império Babilônico. Era um império que estava despontando ainda. Não era tão grande, seria grande momentos depois. Estava despontando. E aqueles líderes do Império Babilônico visitaram o rei Ezequias em Jerusalém. E quando chegaram lá, o rei Ezequias, ao invés de chorar de alegria na presença do Senhor por essa visita ilustre, ele foi chorar diante dos babilônicos. Ele levou os babilônicos para conhecerem cada tesouro, cada parte do reino de Jerusalém. Ele disse, eu vou mostrar para eles quem é bom, eu vou mostrar para eles tudo o que eu tenho, eu vou mostrar para eles saberem que o rei de Jerusalém, de fato, é o rei de Jerusalém. E ele mostrou tudo isso. Momentos depois, quando os homens foram embora, o rei Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías de novo. Uma segunda visita. E Isaías disse assim ao rei, rei, quem são esses homens que te visitaram? O rei Ezequias respondeu, são babilônicos, líderes do reino babilônico, vieram nos visitar. E Isaías disse, e o que você mostrou para eles? O rei disse imediatamente, mostrei tudo o que eu tenho. Não tem nada em Jerusalém que eu não mostrei para ele. Era o orgulho do rei. Era o orgulho. Ele esqueceu da cura milagrosa que recebeu de Deus. Ele esqueceu que tudo que tinha vinha de Deus. E ele fez questão de se orgulhar. Aí Isaías traz a palavra do Senhor ao rei, dizendo assim, ó rei, saiba que estes mesmos babilônicos voltarão a Jerusalém e saquearão tudo. Nada do seu tesouro vai ficar, nada da sua família vai restar, mas eles vão saquear tudo e vão destruir a cidade. E isso se cumpriu, não no reinado de Ezequias, né? Pouco mais à frente, os babilônicos invadiram Jerusalém sob a liderança de Nabucodonosor e a cidade foi destruída. Por quê? Que Ezequias não... No momento alegre, ele não estava na presença do Senhor. No momento de intensamente adorar a Deus por tudo que tinha, não, ele foi se orgulhar diante dos homens.
Ele foi receber a glória dos homens. Não é? Oh, eu sou tão bom, hein? Eu sou bom. Foi essa situação, isso que destruiu o rei. Então, no momento de alegria, você precisa se alegrar também no Senhor. Olha, Gênesis capítulo 33, versículo 4 e 5. Eu quero ler esse texto também com você. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 33. Gênesis 33, verso 4 e 5. Esse momento de alegria que nós vamos ler aqui, puxa, é tão importante para todos nós. Veja o que lágrimas fazem. Gênesis 33, versículo 4 e 5. Você encontrou? Gênesis 33, versículos 4 e 5. Amém, vamos ler. Olha só. Vou ler desde o versículo 1. Vai, Gênesis 33, desde o 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Versículo 4 agora. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Ah, irmãos, era um encontro que seria uma tragédia. De um lado vinha um irmão, Esaú, cheio de ódio, doente de ódio. Ele pensava: eu vou matar Jacó. Ele me enganou. Muitos anos já haviam se passado, queridos irmãos, sabe? Mais de 20 anos haviam se passados depois dessa situação. Mas Esaú vinha cheio de ódio de um lado. Note que ele trazia 400 homens. Eram soldados, era um exército. Do outro lado vinha um irmão, cheio de medo, amargurado de medo. Era Jacó. Vinha ele, suas 2 esposas, Lia e Raquel, seus 12 filhos, sua filha, e um monte de rebanho, morrendo de medo, porque ele sabia que esse encontro poderia ser fatal. Mas na noite anterior, o anjo do Senhor visitou Jacó, o levou a um arrependimento de seus pecados. E é tão bonito que naquela noite, o anjo do Senhor curou o medo de Jacó e curou o ódio. Através da atitude de Jacó, o anjo do Senhor curou o ódio de Esaú. Sabe? O Esaú não foi curado na noite anterior, só o Jacó. Mas como ele foi curado na noite anterior, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu pequei, eu tenho que consertar. Então Jacó fez o quê? Mandou presentes para o seu irmão à frente da comitiva. Põe animais para entregar para o irmão. E fala para ele que são os presentes que o servo dele quer entregar para ele. E assim aconteceu. De maneira que quando eles se encontraram, aquela atitude humilde, veja que Jacó passou à frente de sua família, chegou diante de Esaú, prostrou-se 7 vezes. E disse, e ficou lá, o irmão, sabe, desprendido. Ele correu, agarrou Jacó assim, deu um abraço nele. E quando ele deu um abraço, eu imagino que Jacó talvez, humanamente, né? Pela fé não, mas humanamente estivesse esperando pelo menos um tapa na orelha. Mas ele ganhou um abraço e um beijo. E começou a chorar, e o irmão começou a chorar também. E eles choraram, lágrimas de alegria. O Esaú, alegre, porque, puxa, eu ia matar meu irmão, mas agora ele está aqui, que bom rever o meu irmão. Faz mais de 20 anos que eu não via o meu irmão. Como é bom ter o meu irmão nos meus braços. E o Jacó,
O Jacó pensava: puxa, como é bom ter o meu irmão Esaú aqui comigo. Como é bom dar um abraço. Como é bom ter essa situação resolvida. Como é bom. Foi um momento de tanta felicidade para os dois, que eles choraram na presença de Deus de alegria. Choraram, lágrimas verteram. E o bom é que aquelas lágrimas, as lágrimas do Jacó molharam os ombros de Esaú. E as lágrimas de Esaú regaram os ombros de Jacó, né? Foi uma alegria, foi uma bênção, lágrimas de alegria. Sabe, queridos irmãos, a gente precisa se alegrar no Senhor, no nosso Deus, durante as vitórias, com essa intensidade. Saber que as vitórias não vêm de nós mesmos, mas de Deus. E atribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus. Lágrimas de alegria. Depois vêm as lágrimas de compaixão. Nós precisamos derramar lágrimas de compaixão. A igreja do Senhor Jesus está faltando com lágrimas de compaixão. A gente chora pouco, irmãos. A gente chora pouco. Eu quero dizer para você que nós não temos motivos assim como a igreja de Esmirna, a igreja perseguida tinha, para chorar de tristeza. Não temos. Porque a igreja de Esmirna, sabe, os soldados chegavam e matavam todos. Então eles tinham muito motivo para chorar de tristeza. Mas mesmo chorando de tristeza, restavam lágrimas para chorar de compaixão. Tanto que a igreja de Esmirna é uma das que crescia intensamente. Mais e mais vidas eram alcançadas e salvas. Agora, o caso nosso, a igreja de Laodiceia, do período que vivemos, né? A gente não é perseguido, mas a gente chora pouco pelo nosso próximo. Você já pensou? Quantas vezes você já chorou? Vou falar até por um parente seu primeiro, que ainda não se converteu, que ainda não conhece o amor de Jesus, que ainda não entregou sua vida a Cristo para ser salvo. Quantas vezes você chorou por essa pessoa? Lágrimas de compaixão. Sabe o que é compaixão? É eu ver o meu irmão necessitado, precisando de ajuda, e eu sei que eu posso ajudá-lo, então vou e ajudo. É isso. Lágrimas de compaixão. Quantas vezes a gente chora? Quantas vezes a gente chora pelas nações não alcançadas? Pelos cristãos que estão sendo perseguidos? Quanto a gente chora? Quanto que a gente chora pelos jovens aqui em Piracicaba, que estão mergulhados nas drogas? Quanto que a gente chora por eles? Talvez a gente aponte o dedo, mas quanto a gente chora? Sabe, o Senhor está precisando de lágrimas de compaixão da igreja para regar as sementes para essas pessoas. Vamos ver na Bíblia algumas lágrimas de compaixão. Abra por favor em João no capítulo 11, versículo 33 a 35. São João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Lágrimas de compaixão. Oh Deus, tem misericórdia do nosso horário. São João capítulo 11, versículo 33. Você achou? Vamos ler? São João 11, 33 e em diante. Vou ler. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se o espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Até aí. Essa cena, havia morrido Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Mas eu quero dizer para você, não mais amigo do que Jesus quer ser seu. Lázaro era sim amigo de Jesus. Jesus ficava tão feliz de ir para Jerusalém porque ele ia para Betânia, a aldeia próxima. Ele ia na casa dessa família. Como era bom ficar na casa dessa família. Essa família o amava. Todos que amam Jesus são amigos de Jesus e ele quer ser amigo.
O mesmo amor que ele demonstrou por Lázaro ali, ele demonstra por você. Eu queria que ficasse claro isso. A compaixão de Jesus por Lázaro é a mesma por você. Não é diferente. Não é menor para você. Ah, não, Jesus amava muito mais Lázaro. Não, tanto quanto você. Talvez uma diferença seja o quanto Lázaro ia tentar falar com Jesus, ia estar na presença de Jesus. E talvez você vá menos. Mas eu te oriento, você pode ir todos os dias, várias horas por dia. Você pode, você deve. Jesus sente compaixão de cada um de nós, como sentiu de Lázaro. Na verdade, ali em especial de Maria e Marta. Eram 2 irmãs, na verdade eram 3 irmãos a família, né? Maria, Marta e Lázaro. Um homem e 2 mulheres. Moravam em Betânia, uma aldeia perto de Jerusalém, a uns poucos quilômetros. E Lázaro ficou doente. Jesus tomou conhecimento da doença de Lázaro. Mas Jesus tinha compaixão de Lázaro, mas também tinha de toda a aldeia. Jesus tinha compaixão de Lázaro, mas também tinha dos judeus religiosos, fariseus, todos eles. Até aqueles que eram inimigos de Jesus, Jesus também sentia compaixão deles. Tanto que Jesus chorou entrando em Jerusalém, quando estava sendo aclamado o rei. Por que ele chorou? Porque ele viu que a cidade não estava reconhecendo o dia da sua bênção. Não estava reconhecendo o Messias. Os fariseus, inclusive. Então Jesus chorou por eles. Jesus chorou, Jesus sente compaixão. Então por que Jesus não foi logo curar Lázaro? Porque Jesus queria curar Lázaro, mas queria também salvar os judeus. Então ele teve compaixão. E ele demorou um pouquinho para ir de propósito. Quando ele foi, Lázaro já estava sepultado. E já faziam 4 dias. 4 dias. Entre os judeus, havia uma tradição de que um morto só poderia ser realmente... Era tradição isso, tá? Não estou falando nem ciência, nem Bíblia. Era tradição judaica. Os judeus falavam que um morto só poderia realmente ser declarado morto depois de 4 dias. Eles diziam que antes disso, se ressuscitasse, é que não estava morto. Então, Lázaro ficou 4 dias na sepultura. Quando Jesus chegou para ressuscitá-lo, ele já estava 4 dias. E Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro, ia ressuscitar, Jesus já sabia de tudo. No entanto, Jesus chorou. Alguém perguntaria, pastor, por que Jesus chorou? Demonstrando sua compaixão, demonstrando seu amor pelas pessoas. Você viu que a compaixão de Jesus tocou no coração até daqueles durões lá? Os judeus ficaram sensibilizados, falaram assim, olha que é verdade que ele o amava. Era compaixão, as lágrimas fazem a diferença. As lágrimas fazem a diferença. Quando a gente está tentando ajudar uma pessoa, e a gente usa de tanta intensidade para falar do amor de Deus, para ajudar, para estar presente, e chega um momento que a gente até chora diante do problema da pessoa, essas lágrimas tocam o coração da pessoa, é compaixão. A pessoa vê, a pessoa se sente amada. Maria e Marta se sentiram amadas. Jesus chorou de compaixão por elas, mesmo sabendo que daqui a alguns minutos ia ressuscitar o Lázaro. E aí ia acabar o motivo de tristeza. Ia acabar o motivo de tristeza. Quando Jesus chega, a solução chega. O poder chega. Jesus chegou, mandou Lázaro sair. E Lázaro ressuscitou. Mas eu quero reforçar, enfatizar aqui a compaixão. Sabe, irmãos, essa compaixão nós precisamos desenvolver para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. Sabe, quando Jesus entrou em Jerusalém, lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, está escrito, Jesus chorou entrando em Jerusalém. Tem até um hino, um corinho do meu tempo, que falava, Jesus chorou entrando em Jerusalém, Jesus chorou entrando em Jerusalém. E o hino diz que ele veio buscar, veio salvar os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Mas Jesus chorou, chorou. E não foi uma lágrima falsa, ele chorou, derramou lágrimas. O próprio Deus chorou por nós. Isso é compaixão. Então, nós precisamos chorar pelo nosso irmão, pelo próximo, nós precisamos chorar pelos nossos familiares. Quando a gente se põe de joelhos lá e sabe que tem um parente nosso passando muita necessidade,
Então a gente se debruça lá e começa a orar e falar: Senhor, tem misericórdia, eu te suplico, Pai. E a intensidade da nossa fé, do nosso clamor vai se elevando tanto que a gente chora. A gente chega a sentir, e devemos mesmo, sentir o sofrimento da pessoa por quem oramos. Se somos cristãos, irmãos, nós precisamos chorar pelo próximo. Como Jesus chorou por Marta, Maria e todos aqueles judeus. Nós precisamos chorar por Piracicaba. Hoje a nossa igreja ficou um pouco molhado o piso lá atrás, porque a chuva de vento foi muito intensa. Mas precisa chegar o dia em que nós vamos molhar esse chão com as nossas lágrimas, nos domingos de manhã. Precisa chegar o dia em que nós vamos molhar o chão com as nossas lágrimas, nas nossas vigílias, sabe? Às vezes a gente fala: por que as coisas não acontecem como aconteciam nos dias de Moisés, ou como aconteciam com o apóstolo Paulo e Pedro? Por que não acontecem? Não acontecem porque estão faltando lágrimas. Infelizmente, os olhos dos cristãos, inclusive o meu, estão ficando um tanto quanto secos. Nós precisamos derramar lágrimas, irmãos. Sabe por que a gente não derrama tanta lágrima? Porque a gente não se coloca no lugar de uma pessoa que está indo para o inferno e que terá que passar a eternidade no inferno e nunca poderá sair de lá. Como a gente não se coloca no lugar, a gente fala: bom, deixa para lá, né? Vamos levando. Está na hora da igreja parar de falar: vamos levando, vamos indo, dobrar os joelhos e chorar, lágrimas de compaixão. Lágrimas de compaixão, sabe? Com certeza, nós pais, sabemos o que é isso na hora que os nossos filhinhos estão com alguma enfermidade, algum problema. Nós sabemos o que é isso. Nessas horas, não falta lágrimas de compaixão pelos nossos filhinhos. E não tá errado, mas só que precisa ter lágrimas de compaixão também pelo nosso próximo. Sabe, irmãos? Tem lágrimas de desespero. Lágrimas de desespero. Talvez a lágrima mais importante para a igreja de Cristo dos nossos dias seriam essas. Lágrimas de desespero. Está em Esther, eu peço que você abra, capítulo 4, versículo 1 a 3. Esther. As crianças hoje na escola bíblica aprenderam a história de Esther, né? Agora eles devem estar falando: ai, será que o pastor vai fazer alguma pergunta para a gente? Não vou fazer. Não vou, porque eu sei que vocês sabem. Esther, capítulo 4, versículo 1 a 3. Esther. Lágrimas de desespero. Veja só o desespero dessa moça e da família dela e do povo dela. Esther, capítulo 4, versículo 1 a 3. Vamos ler? Esther. Para você achar Esther, se você achou Salmos, volte. Salmo, daí vem Jó, voltando, né? Jó é antes de Salmo e Esther é antes de Jó. Tá? Tá mais ou menos no meio da Bíblia, um pouquinho mais para o Velho Testamento do que para o Novo. Né? Esther, capítulo 4, versículo 1 a 3. Aleluia, glória. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Lágrimas de desespero. A igreja dos nossos dias precisa sentir lágrimas, precisa derramar lágrimas de compaixão, mas também precisa derramar lágrimas de desespero. Porque o povo está sendo sugado, tragado pelo inimigo. E nós precisamos e podemos fazer algo, mas precisamos derramar lágrimas, como a de Esther. Esther capítulo 4, versículo 1. Olha só. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Até esse versículo.
Vamos entender então o que aconteceu. Amã, inimigo do povo de Deus, usado pelo diabo, usado pelo inimigo, convenceu o rei a decretar um dia em que todos os persas, toda a população de todas as províncias do Império Persa iria atacar os judeus, iria matá-los. Veja, seria um genocídio. Algo parecido com o que foi feito na Alemanha, não é? Algo parecido com o que o rei do Egito tentou fazer também. Seria uma situação catastrófica. A notícia começou a ser divulgada em todas as portas, em todos os lugares da cidade. Os lugares lá tinham um quadro de avisos, um decreto escrito: no dia tal, todos os povos vão atacar os judeus e matá-los. Era esse o decreto. Era um decreto injusto, violento. Era um decreto maligno. Satanás vai tentar repetir essa façanha no final da grande tribulação, e Jesus virá com os anjos celestiais e derrotará os exércitos do inimigo de uma vez por todas. Mas aqui, Mardoqueu viu aquilo, o texto diz que ele rasgou as vestes, começou a chorar, diz que ele chorava em alta voz, ele gritava nas ruas. Diz que em todas as províncias onde estavam os judeus, eles receberam a notícia e começaram a chorar. E entenda que essa história de Esther aqui, são os judeus que não tinham voltado ainda. Esdras já tinha voltado, já estava reconstruindo o templo de Jerusalém, que demoraria 50 anos. Mas esse povo aqui ainda não tinha voltado, eles estavam lá nas províncias do Império Persa. E veio o decreto. E a situação catastrófica. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Não tem o que fazer, não tem defesa. Ele chorou de desespero. Diante do seu choro, Esther, que já tinha sido colocada como rainha por Deus, claro que para esse dia, é claro, era tudo, Deus já tinha tudo preparado. Irmãos, eu queria que você soubesse que para as aflições e tragédias, Deus tem um plano de escape para as pessoas. Deus tem o plano de escape. Deus planeja, Deus não faz as coisas pela metade. As armadilhas que Satanás apronta, Deus tem o remédio. Mas para isso nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Esther já estava como rainha, vivendo no palácio, e ela recebeu a notícia que o seu tio, Mardoqueu, quem a criou, que foi como pai para ela, estava sentado na porta do palácio de roupa de pano de saco, em sinal de humilhação, chorando em alta voz. Então ela mandou mensageiros dizer: tio, não faça isso, o senhor pode morrer. Se o senhor aparecer diante dos reis persas dessa maneira, o senhor vai morrer. E então o tio contou a notícia e disse para ela assim, ó, vou ler até o que o tio disse, é bonito isso aqui, ó. Versículo 12 do capítulo 4. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa foi a palavra do tio para Esther. E aí a Esther também jejuou, orou, chorou na presença de Deus. E Deus providenciou o escape. E o que seria uma tragédia se transformou numa festa de Israel. Se transformou em Purim. Purim não é pudim, é Purim, né? É um R diferente que eu não sei pronunciar da maneira adequada. Esse dia, essa festa, foi o dia que Deus deu o livramento para o povo de Israel. Deus deu o livramento e eles se salvaram. O decreto não poderia ser quebrado. Então Deus providenciou um livramento através da rainha Esther, usada por Deus. Então aquelas lágrimas de desespero
do Mardoqueu resultaram em vida. Por isso eu disse, o momento da igreja é chorar de desespero, sabe? Chorar desesperados, porque, irmãos, se nós pudéssemos ver o número de demônios que atacam a humanidade, nós ficaríamos desesperados. Se você soubesse a quantidade de jovens com menos de 30 anos, que morrem pelas drogas de overdose, pelo álcool em acidentes, ou mesmo de overdose, ou no trânsito, a quantidade de motoqueiros que morrem, nós temos que chorar. Deus tem misericórdia, faz um milagre, Senhor. O nosso choro de desespero fará diferença, as nossas lágrimas de desespero. Talvez você fale, pastor, o culto de hoje é muito triste, tem que chorar. Não, é o remédio. São as lágrimas que regam a semente e que fazem brotar a planta. Tem que chorar, mas chorar aos pés do Senhor Jesus. Por último, por penúltimo, as lágrimas de esforço. Não é? O profeta Isaías recebera uma palavra do Senhor, uma profecia de que o Messias viria, o servo do Senhor, o Salvador. Isso está escrito em Isaías capítulo 42. Eu não vou ler por causa do nosso horário avançado, mas Isaías capítulo 42 conta a história, é uma profecia. Isaías está recebendo de Deus a vinda do Messias. Deus está falando, eu enviarei o meu servo. E está falando de Jesus Cristo, o texto. É uma profecia messiânica, quer dizer, da vinda de Jesus, que aconteceu já. E Isaías, a partir do versículo 14, depois de ouvir aquela promessa, ele chora diante de Deus e ele diz assim, eu vou dar gritos como de uma mulher no momento do parto. Eu grito e choro como se estivesse sentindo as dores de parto. O que significa isso? Era assim, o sofrimento dele pelo pecado do povo. Isaías estava se colocando diante de Deus, chorando pelo pecado do povo, diante de uma misericórdia, de uma graça tão grande, que era a vinda de Jesus Cristo para nos salvar. Pense bem, irmãos, Jesus veio sem que nós merecêssemos, Ele veio por amor. Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, sem que a gente merecesse, mas Ele quis nos salvar. Então Isaías chora terrivelmente, com dores como quem tem dores de parto. Nós precisamos chorar como quem tem dores de parto, no que diz respeito a salvar vidas, sabe? Uma vida salva é como se gerássemos um filho para Deus. Então, se for preciso sentir as dores de parto, nós precisamos passar por isso. Nosso choro tem que ser intenso na presença do Senhor. Por isso que talvez você diga, pastor, faz 1 ano que eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, ou por alguém da minha família que seja salvo, ou pelo meu filho, mas até agora não aconteceu nada. Eu digo, minha irmã, continue chorando. Continue chorando. Continue na presença do Senhor. Nós conhecemos uma história de uma mãe que chorava por seu filho, seu filho cedo deixou a casa, abandonou o lar e envolveu-se em toda sorte de pecados, estava se destruindo, e aquela mãe chorava e chorava durante muitos anos, e ela um dia morreu. Seu filho já há muitos anos que não ia para casa, porque toda vez que ia, ela falava do amor de Deus e ele não queria ouvir, então ele não ia mais, há muitos anos. E agora esse filho é chamado, porque ele era o único herdeiro, tinha os bens, tinha as coisas lá na casa. Então as pessoas levam ele, e ele entrou na casa bem simples, chão batido de terra.
E ele reparou que do lado da cama da mãe dele tinha um buraquinho lá, não era tão, mas era uma depressão no chão. Por que que tem esse buraco aqui? Ele ficou intrigado com aquilo. E aquele filho perguntou para a pessoa que estava acompanhando ele, que cuidava da sua mãe, que cuidou durante os anos da velhice, e perguntou, viu, por que que tem esse buraco do lado da cama da minha mãe? E aquela pessoa, assim, com lágrimas nos olhos, disse, sua mãe passou noites a fio aí nesse buraquinho de joelho, chorando e orando. Tanto ela chorou que as suas lágrimas desciam naquela terra de chão batido. E com os anos passando, aquilo foi afundando e formou esse buraco. E ela todos os dias, todas as noites, ela se ajoelhava aí e chorava por você. Chorava para que você fosse alcançado. Aquele filho caiu de joelho ali, se converteu a Jesus naquele dia. Foi salvo por causa das lágrimas. O resíduo das lágrimas ainda vale. Aquele moço foi salvo. Veja, são dores de parto que são sentidas. Nós temos que chorar, irmãos. Não é um choro perdido, um choro que fala, para que desperdiçar lágrimas? Não, aos pés do Senhor não são desperdiçadas. O Senhor vai recolher nossas lágrimas. Esse choro vai ser a água que rega a semente e que produz o fruto. Chore na presença do Senhor, porque vai ter fruto. Você vai ver. E por último agora, para nós concluirmos, as lágrimas de arrependimento. Nós precisamos aprender e entender que o arrependimento é muito importante. Sabe? Nós humanos precisamos. Não somos Deus. Deus não precisa se arrepender. A Bíblia diz que Ele não precisa e não se arrepende. Porque Ele é perfeito, Ele não erra, Ele é santo. Mas nós somos falhos e nós precisamos entender a necessidade de arrependimento. Irmãos, a Bíblia nos ensina que os nossos pecados, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de que os praticamos, para que o arrependimento seja despertado em nós. Sabe? A Bíblia diz que nós precisamos realmente entender, e a questão é espiritual, entender a consequência mais grave do pecado. Porque no mundo há consequências dos nossos pecados, seríssimas. Mas espiritualmente falando, as consequências são muito mais sérias. Em primeiro lugar, porque nos levam eternamente para o inferno. Então o arrependimento precisa fazer parte. E esse arrependimento tem que ser regado com lágrimas. Eu quero só citar para você 2 exemplos aqui, porque não dá tempo demais, né? 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu quero citar para você é de uma mulher pecadora que está descrita em Lucas no capítulo 7, versículo 36 a 38. Se você puder abrir, senão eu vou ler aqui, Lucas 7, 36 a 38. Essa mulher, a Bíblia não descreve muitos detalhes. É possível que ela fosse uma prostituta. É possível, nós não sabemos. Ela era pecadora. Ela também não é a mesma mulher que derramou unguento nos pés de Jesus, o perfume caríssimo de nardo, né? Não unguento, nardo. Não é, aquela era Maria. Aquela era Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Agora aqui em Lucas, no capítulo 7, é narrado uma situação para nós. Essa era uma mulher pecadora. São mulheres e cenas e situações diferentes. Vou ler para você. Lucas 7, versículo 36 em diante, veja só o que aconteceu. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu
que havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então veja, olha a religião focada no julgamento, a religião sempre ali para massacrar a pessoa, né? Mas ao contrário, Jesus amando. E a mulher chorava e ela derramava as lágrimas dela sobre os pés de Jesus, e ela enxugava com os cabelos, e ela chorava e chorava aos pés de Jesus. Depois enxugou com o cabelo e ungiu com perfume. Aí olha o que Jesus disse para este homem. Então esse era um choro de arrependimento. Como o senhor sabe, pastor? Veja o que Jesus respondeu. Versículo 40. Então lhe disse Jesus: Simão, que era o nome do dono da casa, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Eu vou contar em vez de ler, porque é mais rápido. Ele disse assim daí: haviam 2 homens, um que devia muito dinheiro, e o outro que devia pouco. Os 2 foram perdoados. Pergunto, Jesus perguntou para o Simão: Simão, pergunto, qual dos 2 homens amou mais? O que devia muito e foi perdoado de muito, ou o que devia pouco e foi perdoado de pouco? O Simão pensou, usou a sua lógica, seu conhecimento e respondeu para Jesus o que era óbvio. Ora, o que devia mais deve ter amado, porque ele foi perdoado de uma dívida maior. Jesus respondeu para o Simão: você respondeu bem, Simão, muito bem. Na prova teórica você passou. Vamos ver se você passou na prática. Vamos ler agora. Aí eu quero ler com você no versículo 44. Você tem? Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Na verdade, pelo costume, era obrigação do dono da casa providenciar um servo para que lavasse os pés do convidado. Ele nem sequer deu a água para Jesus próprio lavar os pés. Naquele tempo, as pessoas caminhavam o dia todo de sandálias, precisavam lavar os pés. Eles sentavam numa mesinha quase no chão, ficava comendo quase que do lado do pé. Então era costume lavar os pés do convidado, ainda mais para um jantar. Mas o Simão nem aí, né? Olha só, continuando no versículo 44 aí. Então, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou muito. Note que ela era uma pecadora. Paulo disse isso. Paulo disse assim a respeito de si mesmo: onde superabundou o pecado. Não, perdão, disse errado o versículo, vou repetir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso que Paulo disse, dizendo a seu respeito. Ele dizia: eu persegui a igreja de Cristo, eu matei, eu fui opressor. Mas onde abundou o pecado, que foi na minha vida, superabundou a graça de Deus, porque amou muito. Aquela mulher também, ela amou tanto Jesus, ela confiou tanto, que ela foi aos pés dele e começou a derramar lágrimas de arrependimento. Será que quando a gente peca, a gente chora aos pés de Jesus? É possível que a gente chore diante da consequência do pecado. Não adianta muito. Agora, será que a gente chora diante do amor de Jesus para pedir perdão? Lembrando que o meu pecado cravou em Jesus, em seus pulsos. O meu pecado fez com que Jesus estivesse lá sofrendo na cruz do Calvário. Sabe? Os nossos pecados, irmãos, não são de graça. Eles saem de graça para nós. Mas Jesus pagou o preço e foi altíssimo. Custou a vida dele. Sabe? Ele se humilhou por nós. Será que a gente chora quando a gente peca?
Outro choro, outro exemplo de choro de arrependimento que eu quero dar para encerrar o culto é o choro de Pedro, o apóstolo Pedro. O Pedro era um servo do Senhor, como nós, não é? E ele era tão assim entregue, tudo ele era o primeiro a responder. Ele foi o primeiro a falar: Jesus, se é o Senhor, deixa eu pular do barco e ir andando sobre as águas. Vem, Pedro. Pedrão era assim. Dias antes da crucificação, Pedro estava abatido. Jesus vinha falando da crucificação e aquilo estava marcando o apóstolo Pedro. De tal modo que Pedro um dia disse para Jesus assim, quando Jesus falou assim: importa que o Filho do Homem seja entregue, preso, né, e morto. Pedro quase que falou com essas palavras, né? Só passando por cima do meu cadáver. Ele não disse essas palavras, ele disse: Senhor Jesus, eu não vou deixar, para de falar isso, Jesus. E Jesus falou para ele assim: sai, Satanás. Não chamou Pedro de Satanás, mas sabia que Satanás estava perturbando a vida do apóstolo Pedro. Pedro estava ali confuso com as coisas que haveriam de acontecer. E Jesus dá uma palavra para Pedro. E é interessante que foi no mesmo dia que Pedro foi usado por Deus para dar uma resposta correta. Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus fala: Pedro, não foi carne que revelou isso para você, mas foi o meu Espírito. Momentos depois, Pedro, Jesus fala assim: Pedro, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fique preparado, Pedro, porque antes que o galo cante, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro falou: não vou negar. Jesus falou 3 vezes, antes do galo cantar. Jesus foi preso. Pedro de longe foi seguindo Jesus, seguindo os guardas, né? Levaram Jesus para a casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Colocaram Jesus lá no meio do pátio para ser julgado. Pedro ficou aqui atrás, mas dava para ver Jesus. Havia uma fogueira para se aquecer naquela madrugada. Um julgamento injusto que foi feito nas ocultas, né? Foi feito de madrugada. Pela lei de Israel não poderia acontecer isso. Tinha que ser feito na luz do dia. E Pedro estava ali no beiro da fogueira, só olhando Jesus ao longe ser julgado. Chega uma mulher e diz: você é o Pedro, você é um deles. Quer dizer, você é um deles, eu conheço. Você é Galileu. Não, eu não sou, não, eu não conheço esse homem. Mais alguns momentos: não, é você mesmo, eu estava te observando. Você é um deles. Não sou eu não conheço esse homem. Mais alguns momentos, vem o próprio guarda, o soldado que servia ao sumo sacerdote. Chega: você é um deles. Eu não sou, eu estou falando. Ele fica irritado. Ele diz: eu não sou. Naquele momento ele ouve o som do galo. Aquele sonzinho, sabe, de manhãzinha. Quando ele ouve aquilo, ele olha. E isso está escrito, isso que eu vou falar para você agora, está escrito em Lucas no capítulo 7. Não, perdão. Isso está escrito em Lucas no capítulo 22, versículos 60 a 62. Ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. Olha o amor. Olha o amor. Vou ler para você, né? Vou ler para você. A palavra de Deus é poderosa. Lucas 22, versículos 60 a 62. Olha só. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Para concluir, são as lágrimas de arrependimento do apóstolo Pedro. Ele chorou amargamente. Mas eu quero mostrar para você o amor de Jesus. Olha como Deus tem onisciência das coisas. Jesus estava lá sendo julgado.
Ele poderia nem se importar com Pedro, né? Ele poderia pensar assim, esse Pedro, né? Esse Pedro falava bonito, mas está fugindo, está me negando ali atrás. Mas não, Jesus estava cheio de amor. E Jesus faz questão de olhar para Pedro, para se certificar que não só o aviso do galo, mas também o olhar de Jesus iriam levar Pedro ao arrependimento. E Pedro vai e chora amargamente, lágrimas de arrependimento, irmãos, não podem faltar dos nossos olhos. E quando ele chora, ele obtém o perdão. Esse perdão está descrito em São João, no capítulo 21, versículo 15 a 17. Depois você pode ler em casa. E lá, o apóstolo Pedro, diante de Jesus, agora Jesus ressuscitado, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Conforme o pastor Luciano nos ensina, né? Está escrito na Bíblia, no texto original em grego, né? O texto que aparece aí para amas ou amor é o amor filéu, né? O maior, me esqueci agora a palavra em ágape, perdão, é isso aí, o amor ágape. Então Jesus fala assim, Pedro, tu me amas naquele amor ágape, quer dizer, eu amo, quer dizer, você me ama de amor. Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Aí Jesus fala, cuide das minhas ovelhas, Pedro, reforçando o chamado. Falando, Pedro, continua firme. Aí Jesus fala de novo, Pedro, você me ama? O Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Sabe, é o amor filéu. A palavra que está traduzida lá é sempre amor, mas na verdade são diferentes. A palavra que Jesus fala ama, amor ágape. E ele responde com amor filéu. O Senhor sabe que eu gosto. Era mais ou menos isso, amor, eu amo, eu gosto. Aí a terceira vez Jesus fala assim, Pedro, você gosta de mim? Pedro fala, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes, né? Tu sabes. Jesus volta para ele e reafirma pela terceira vez o ministério dele, dizendo assim, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Quer dizer, você está inscrito no time, Pedro. Você não está fora, Pedro. Você é meu servo, Pedro. Nós estamos juntos, Pedro. Continua firme. Sabe? Confirmando o perdão. Veja que as lágrimas derramadas geraram arrependimento. E agora o Pedro recebe, Pedro, você está dentro. Você está dentro. O Pedro já estava quase desistindo, irmãos. Ele estava tão desanimado, depois de ter negado Jesus, que ele estava quase pegando o barco e voltar a pescar. Mas Jesus fala, Pedro, tu me amas? Eu gosto do Senhor, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. E por último, Jesus fala, você gosta de mim, Pedro? Jesus, tu sabe todas as coisas. Pedro responde, ele entrega, ele fala, Senhor, o Senhor que me conhece. Não adianta eu ficar falando. Pedro ali ainda não tinha o amor total, a entrega total, mas ele teria ao longo de sua vida. Suas lágrimas o levariam a isso. Suas lágrimas o levariam a este relacionamento intenso, sabe? E levaram. Tanto é que no dia da morte do apóstolo Pedro, os homens vieram para crucificá-lo, isso está escrito na história, não está escrito na Bíblia. E Pedro fala para aquele verdugo, para a pessoa que iria crucificá-lo, e diz, não, vocês não podem fazer isso, eu não sou digno de ter a mesma morte do meu Senhor. Invertam essa cruz. E a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tal foi o amor intenso dele por Jesus. Para nós encerrarmos, queridos, você e eu temos lágrimas, temos glândulas lacrimais, ficam nos nossos olhos. E ao comando da nossa alma, da nossa mente, elas são acionadas. Eu quero dizer para você que nós precisamos derramá-las, sabe? Nós vamos derramá-las pelo nosso próximo, pela nossa família, pelos nossos filhos, as mulheres pelos seus maridos, os maridos pelas suas mulheres, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. A igreja pela cidade, a igreja pelo bairro. Nós precisamos chorar pelo bairro Morumbi aqui, sabe? Precisamos chorar muito. Chorar não somente o choro de compaixão, mas também o choro de desespero. Porque a situação e a realidade da nossa cidade, do nosso país, do mundo, a situação espiritual é catastrófica.
São milhões e milhões de pessoas rumando à destruição. E uma igreja forte, poderosa, capaz de impedir isso, de braços cruzados. Então nós precisamos nos debruçar e chorar, porque as lágrimas que nós derramarmos diante do Senhor pela salvação dessas pessoas, vão, em primeira instância, salvar as pessoas. Em segunda instância, trazer a alegria para o seu coração. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Né? Então saia a semear. Saia a semear. Amanhã, semeadores, saiam semear. Hoje mesmo, onde você parar para comer um lanche, semeie lá a palavra de Deus. Vamos orar por você. Se coloque em pé, por favor, irmãos. Quero orar por os irmãos. Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, perto de você. Junte até os corredores, isso. Procure não deixar ninguém de lado, fique olhando. Fala, deixa eu ver se tem alguém escapando aqui. Eu quero orar pelos irmãos. Glória a Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. Isso, glória a Deus, amém. Isso aí, glória a Jesus, que bonito. Amém. Glória a Jesus. Digam comigo essa oração, digam: Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. A Tua presença santa e bendita. Nós precisamos de Ti, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Senhor Deus, nós queremos confiar no Senhor. Quando as circunstâncias forem difíceis, quando nos encontrarmos tristes e sofrendo, nós queremos chorar na Tua presença, porque sabemos que na manhã seguinte teremos a vitória do Senhor. Nós também queremos, Jesus, chorar diante das vitórias que o Senhor tem nos concedido, na alegria da Tua presença. Nós queremos nos derramar sinceramente no nosso devocional, e queremos chorar de compaixão pela salvação da nossa cidade, da nossa família. Nós queremos chorar desesperadamente pela salvação da humanidade. Senhor Deus, tem misericórdia e perdoa os nossos pecados, nossa falta de amor. Queremos chorar diante de Ti, arrependidos pelo nosso pequeno amor, pequeno trabalho em prol das pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos leve à Tua presença com lágrimas sinceras. Senhor, tira o nosso coração endurecido e nos dá um coração sensível, disposto a amar, disposto a se entregar pela salvação das pessoas. Transforma a nossa vida e nos torna como Jeremias, o profeta chorão, que chorava pela salvação do seu povo. Faz de nós, Senhor, Teus missionários, e que nós tenhamos lágrimas para regar as sementes da Tua palavra que temos semeado na vida do nosso próximo. Em nome de Jesus, nós pedimos
a tua direção, a tua bênção, em nome de Jesus.